Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a gente inicia falando que perto de completar um ano, o Ceará Sem Fome do governo do estado entra em um novo momento. O foco agora é capacitar e qualificar pessoas cadastradas para que elas deixem de precisar do auxílio. O objetivo é capacitar, dar orientação e estimular a criação de negócios. O projeto tem a parceria do governo do estado com o Sebrae e representa um segundo momento de uma política pública implementada pelo Poder Executivo e que tem a participação de vários setores da sociedade, o Ceará Sem Fome. O público-alvo desse novo eixo são colaboradores e pessoas beneficiadas pelo programa nas outras frentes. O que nós queremos é que a família continue recebendo a quentinha, mas vai chegar o momento que ela não vai mais precisar receber essa quentinha, ou porque ela conseguiu um emprego no mercado de trabalho, ou porque ela conseguiu colocar um pequeno negócio, esse pequeno negócio deu certo, e ela não precisa mais receber a quentinha do governo, ela vai poder comprar sua quentinha com o seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho. O Ceará Sem Fome foi criado no ano passado e já distribui mais de 100 mil refeições por dia em todo o território, por meio das mais de 1.000 cozinhas solidárias. Além disso, 53 mil famílias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar também recebem um cartão para a compra de alimentos em pequenos negócios. A meta da nova fase é capacitar mais de 40 mil pessoas. Essas formações já estão acontecendo, nós hoje certificamos uma representatividade desses jovens, desses homens, dessas mulheres que já estão fazendo curso. Nós temos hoje uma parceria, por exemplo, com o Lead Ceará, que são empresários que doaram cursos para equipamentos de cursos da área de gastronomia, padarias. Essas pessoas já estão sendo formadas nas cozinhas Ceará Sem Fome. Também nós temos parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde a gente tem uma Universidade de Tecnologia, já também capacitamos 80 jovens na área de informática, também na Escola de Gastronomia, junto nas nossas cozinhas Ceará Sem Fome, estamos fazendo esse trabalho já em execução. E os demais, com esse recurso do Sebrae, vai demorar aí uns 60 a 90 dias para a gente estar iniciando a grande frente de capacitação nas cozinhas e também nos beneficiários do cartão. As ações para a empregabilidade e renda vão levar em conta as vocações econômicas de cada região e devem envolver muitos órgãos e secretarias do Estado. As áreas de formação serão gastronomia, moda, administração, beleza, prestação de serviços, tecnologia e recursos naturais. O projeto quer também fazer a ligação com o mercado de trabalho e ensinar o acesso ao crédito bancário para quem for montar o próprio negócio. Caberá ao Sebrae Ceará a capacitação das pessoas para a criação das micro e pequenas empresas. E o Sebrae entra para quê? Para fazer a formalização, para organizar empresarialmente essas pessoas, para capacitar para a gestão empresarial, e identificar qual é o mercado que aquelas pessoas podem ofertar seus produtos e seus serviços. O presidente do União Brasil no Ceará e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, visitou o Grupo Otimista de Comunicação e nossa equipe foi lá conferir essa visita. Capitão Wagner concedeu entrevista ao apresentador e editor de opinião do jornal O Otimista, Erivaldo Carvalho. Por 1 hora, o pré-candidato do União Brasil conversou sobre os planos para a cidade e sobre as movimentações para uma eventual candidatura. Após a entrevista para o programa Política, ele conversou com a nossa equipe. O postulante à prefeitura cita como uma das ideias principais a diminuição no número de secretarias municipais. Para que a gente tenha condição de comprar o medicamento que está faltando no posto, contratar um médico que está lá ausente, contratar mais guardas municipais e melhorar os serviços públicos, a gente precisa diminuir o tamanho da máquina. Ou se faz isso, ou então cria-se mais taxas e impostos, que é o que tem feito as gestões até o dia de hoje. A gente quer fazer diferente, a gente quer diminuir as taxas, diminuir os impostos, e isso só é possível com a máquina mais enxuta, com a máquina mais azeitada, como faz o prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa. Quando eu fui secretário de saúde lá, a gente tinha uma relação muito boa com o secretário de Educação, com o secretário de Esportes, e as políticas públicas fluíam naturalmente. É isso que a gente quer trazer aqui para Fortaleza.
Na segurança pública, Capitão disse que é preciso ampliar os investimentos em tecnologia e capacitação e que experiências externas precisam ser incorporadas. Eu estudo de segurança pública desde 1999 e a gente tem visitado muitos municípios brasileiros e muitos têm dado uma parcela grande de contribuição na redução da violência. Basta ver o que tem acontecido em São Paulo, em Goiás, em Santa Catarina e em muitos estados brasileiros. E como prefeito a gente vai investir sim em muita tecnologia, em capacitação dos guardas municipais, treinamento desses guardas, equipamentos e sim o armamento que é necessário também para que o guarda municipal possa garantir a segurança nos postos de saúde, nos equipamentos de educação do município, nas areninhas, nas praças. É muito importante a presença desse guarda municipal treinado, equipado e armado. Capitão Wagner chega à pré-campanha após a primeira experiência no Executivo na Secretaria de Saúde de Maracanaú. Ele acredita que, além disso, o resultado da campanha para governador lá em 2022, quando venceu em Fortaleza, poderá ajudá-lo a ser eleito no município. Perdi sim no interior, mas na capital, uma vitória robusta que nos dá a convicção de que o eleitor fortalezense quer mudança, mas não é qualquer mudança. Mudança com responsabilidade, com um projeto que seja capaz de melhorar a nossa segurança, a saúde, a educação e, principalmente, gerar uma oportunidade para quem mora na periferia, porque assim como eu, que saí lá da periferia e consegui vencer na vida, muitos fortalezenses estão esperando isso acontecer. Mesmo sem o apoio que um dia já teve, inclusive entre antigos aliados, Capitão Wagner confia na conjuntura política para 2024. Espero que nós tenhamos uma conjuntura favorável para a nossa vitória aqui em Fortaleza, porque me considero extremamente preparado, depois de estudar muito a nossa cidade, de viver nessa cidade há mais de 40 anos e com a convicção muito forte de que dá para fazer muito por essa população, com um orçamento que já existe, sem necessidade de criar mais taxa e mais imposto. E a Nova Acrópole realiza até o dia 22 deste mês uma programação recheada de informação e muito mais. E sobre esse assunto eu converso com Neide Alves, que ela é diretora da Nova Acrópole da unidade Dionísio Torres. Obrigada pela sua presença, Neide. Obrigada, nós que agradecemos esse espaço para falar um pouco sobre a nossa atividade. Pois é, vai até o dia 22, né? Vocês já iniciaram esse encontro. Conta um pouco como é que foi pensada essa programação. Isso, a nossa programação começou nesse fim de semana na unidade Dionísio Torres, onde tivemos apresentações artísticas, tivemos uma palestra, né, sobre a unidade para além das diferenças, e continuaremos a atividade, né, durante toda a semana. É uma semana dedicada à arte, né, porque entendemos o papel da arte na formação do ser humano. Então, em todo o Brasil, essa atividade está acontecendo, né, durante toda essa semana. Então, seguimos com a nossa programação no dia 21, na Nova Acrópole Fortaleza Sul, que é ali pertinho do Via Sul, no Parque Manibura. Lá nós teremos um concerto de Bach para flauta doce, filosofia e música, né, para o cotidiano mais inspirador. Então, a programação ela é gratuita, todos podem participar. Já no dia 22, a gente vai ter uma atividade que vai ser no restaurante O Banquete, que é ali na Avenida da Abolição. A partir das 19h30, nós teremos uma noite na ópera, com apresentação de ópera ao vivo, seguida de um jantar. E aí essa programação ela é paga, né, aberta ao público, então quem tiver interesse pode entrar na nossa rede social, Acrópole Ceará, e pegar maiores informações. Pois é, e aí falando desse trabalho de vocês como um todo, né? Conta para quem está assistindo, que ainda não conhece, desde quando vocês funcionam aqui na capital, né? E como é que é o trabalho que vocês realizam durante o ano todo? Sim, a Nova Acrópole ela está presente no mundo, já tem 67 anos, esse ano completa, e aqui em Fortaleza nós estamos há 21 anos. E a nossa principal atividade é o curso de filosofia, a maneira clássica, onde vemos nesse curso diversos filósofos, né, de todo as civilizações. Então vemos filósofos do Ocidente, do Oriente, né, como Platão, Aristóteles, vemos também Confúcio, a filosofia budista, e dentro desses estudos a gente busca ver essa unidade e essa sabedoria de todas essas civilizações, de forma que
através desses estudos e através da prática ativa, né, desses ensinamentos, a gente busca desenvolver o que há de melhor no ser humano. Pois é, você falou num ponto um trabalho de importante. formação do ser humano. E você falou num ponto importante que informação, né? Informação, pensar também, né? Tão importante, principalmente nos dias de hoje, sempre foi importante, agora mais do que nunca, né? A gente vê muito a tecnologia tirando, né? Esse pensar, né? Esse refletir, questionar, né? Se entender. São coisas tão difíceis hoje em dia, né, Neide? Isso. E o tema desse ano da Semana da Arte é a unidade para além das diferenças. Exatamente perceber que pode existir um ponto em comum entre todos, mais profundo, sabe? Que a gente possa ter contato com as pessoas e a gente não relacionar somente com a personalidade dela, com a forma dela, porque a forma é diversa, né? Todos somos diferentes, mas, em essência, todos somos um. Então, quando a gente relaciona com as pessoas pensando nesse ponto unificador, a relação ela pode ter mais harmonia. Então, na arte, a gente pode aprender isso bastante na arte, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma orquestra, né, em que tem diversos instrumentos diferentes, mas que cada um sendo o que faz uma sinfonia, uma bela música. Então, a gente pode aprender bastante com a arte, né? Então, se eu me relaciono, por exemplo, no meu trabalho, em casa, com determinada pessoa, mas se eu olho para essa pessoa e percebo esse ponto de contato, essa união, eu, eu, eu tenho essa percepção maior sobre a vida. E aí eu vou me relacionar com ela já pensando nesse ponto de união, e não nos que nos diferencia. Então, acho que esse é um ponto importante para aprendermos com a arte, né? Ver que tudo é diferente, não tem nada na natureza que é igual. Então, eu não posso querer que as pessoas pensem igual a mim, que elas vivam da forma com que eu imagino que é correta, né? Então, cada pessoa tem uma forma de viver e eu devo respeitar. Pois é, isso então, tudo no mundo é diferente. É o respeito, né? Essa é uma palavra tão importante, né? É tão difícil hoje em dia de você respeitar o pensamento do outro e questionar. Tudo bem, a gente pode questionar, a gente pode contra-argumentar de forma respeitosa, né? De forma atenciosa, de forma que a gente pode, eu penso diferente de você, mas de forma respeitosa mostra aqui meu posicionamento, né? E não para ofensa. A gente vê tanto isso em rede social, assim, as pessoas elas esquecem o respeito ao outro, né? Elas partem para a ofensa, né? Elas partem para a agressão mesmo, com palavras, né? Isso mexe tanto, né? As pessoas com algo que deveria ser saudável, né? Rede social, né? As pessoas terem suas redes e conversarem entre si, dialogarem respeitosamente, né? Questionar e elevar essa discussão, né? Então, não aquela coisa muito de extremos, né? Que ninguém, vamos combinar, né? Não acrescenta em nada, né? Isso mesmo. Platão fala que a arte é tudo que nos eleva a alma. Então, partindo desse ponto, né, se a gente olhar, por exemplo, para um filme que acabamos de assistir, e esse filme ele nos traz ali um ímpeto de coragem, e a gente sai desse filme com essa vontade de mudar o mundo, de melhorar o mundo, a gente faz com que essa arte ela tenha um sentido. Então, dessa forma, essa arte ela me transformou no ser humano melhor. Então, se a gente olhar para a arte com esse sentido, né, e como essa arte pode melhorar a minha vida. Então, se eu olhar, por exemplo, para a arte e perceber essa harmonia, eu consigo deixar os ambientes onde eu estou melhor. Desde o ambiente físico, eu percebo essa relação de harmonia, esse referencial que a arte me dá, como também nas relações. Então, em todos os ambientes que eu estiver, essa harmonia vai existir, seja na rede social, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente em casa, com os amigos, essa harmonia vai acontecer. Pois é. Porque eu tenho um referencial.
Pois é, e aí falando sobre essas ações que vocês estão realizando nesse trabalho de convidar a pensar, né? De convidar a conversar, a questionar, a pensar e repensar. Como é que vocês estão trabalhando agora 2024 também, além dessa ação, desse encontro que vocês estão realizando até o dia 22? Nós temos o curso de Filosofia à Maneira Clássica, né, como falamos, onde temos turmas abertas nesse momento em diversas escolas que temos, né? Então nós temos aqui em Fortaleza 4 unidades, onde acontecem semanalmente os cursos de filosofia, com duração de 2 horas semanais, e temos também 2 unidades no interior, em Sobral e Juazeiro. Então, mensalmente, a gente está sempre com turmas abertas do curso de filosofia. Então, através dessas reflexões ativas, dessa busca de aplicar essas ideias que acreditamos, que estudamos, vamos, de alguma forma, mudando o nosso cotidiano, mudando a forma como relacionamos com as pessoas, mudando a forma como relacionamos com as coisas e trazendo mais beleza, mais justiça por onde andarmos. Eu acho que esse é a principal finalidade de Nova Acrópole dentro do curso, né? Fazer com que esses valores que já não vemos muito na sociedade como um ponto de reflexão mesmo, e de construção, e de valorização mesmo de diversas instituições, Nova Acrópole tem esse papel de valorizar o ser humano, e com isso buscar diversas ferramentas para que esse ser humano se construa. Ele se torne melhor, ele se torne mais justo, ele traga mais harmonia e mais beleza para todos os lugares que ele andar. É isso, e obrigada pela conversa mais uma vez. E só para a gente encerrar aqui, vou te pedir para fazer o convite para quem está assistindo, ainda dá tempo de participar, e também mais informações, não só desse encontro, mas também das atividades que vocês estão realizando ao longo do ano. Sim, então fica o convite a todos em participar da Semana da Arte, que, como falei no início, vai acontecer ainda, né, na unidade Fortaleza Sul, no restaurante O Banquete, né, através das unidades Meireles e unidade Fátima, com uma noite de ópera. E acompanhe a nossa programação pelo Instagram, pelo Facebook, através do Acrópole Ceará. Teremos também no fim do ano o Dia Mundial da Filosofia, em que traremos a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa já conhecida nacionalmente, que é professora de Nova Acrópole há muitos anos. Ela vai trazer o tema Como Superar os Seus Limites Internos, através de um livro que foi escrito por Steve Pressfield, e ela fez, inclusive, o prefácio desse livro, e ela vai trazer essas reflexões para todos. E estamos com algumas turmas abertas, né, em todas as nossas unidades. Na nossa unidade, que é a unidade Dionísio Torres, estamos com uma turma aberta às segundas-feiras. Então, quem tiver interesse, só buscar na nossa programação. Tá, joia. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. O Sindenergia realizou mais um encontro com lideranças do setor que representa. Dessa vez, os associados recebem o presidente da Enel Ceará para saber mais sobre o que tem sido feito para melhorar a oferta do serviço de energia elétrica. O Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará promoveu a 3ª reunião de 2024 para comemorar avanços e falar de história. Os associados e diretores também discutiram sobre as novidades do setor, como o hidrogênio verde e a participação do nosso estado nessa transição energética. O Sindenergia fez no mês de maio uma visita técnica pela Europa com foco nesse tema. Um outro momento foi a recepção ao presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto. É um dia importantíssimo, agradecer a presença da Enel, o doutor Nunes está aqui presente, para junto com o nosso associado estar presente, mostrando toda a estratégia que está sendo traçada aí para os próximos meses, para o próximo ano, para que a gente realmente
entre nesse mundo conectado de energia, que a gente cria esse ambiente empresarial e de negócio e melhorar para a sociedade, para o empresário e como um todo. O presidente da Enel Ceará agradeceu o convite do Sindenergia e disse que esse diálogo com quem representa o setor é importante para a companhia. Temos passado por várias instituições no sentido de trazer uma aproximação com as instituições de classe e o Sindenergia, sem dúvida, é a essência da energia no Ceará. Então é uma satisfação muito grande estar aqui. José Nunes assumiu a presidência da Enel Ceará em abril, quando apresentou um plano de trabalho e investimentos com o objetivo de melhorar o serviço prestado em todo o estado. Segundo o dirigente, já existem respostas positivas. A sociedade começa a perceber esses primeiros resultados e, de um modo geral, também os canais de mídia têm percebido e têm difundido o resultado do plano. Estamos bastante animados, tanto internamente como externamente. Na agenda do ano, o Sindenergia também prepara o ProEnergia Summit, que acontece em setembro em Fortaleza. Ele é um dos maiores eventos do setor no país, com palestras, exposição e rodadas de negócios. A ProEnergia realmente está muito interessante, esse momento de conexão. Isso aqui já é uma pequena prova do que está e vai acontecer até 11 e 12 de setembro. Já faço um convite para todos para virem participar desse evento tão importante, um evento que já é uma marca aqui do Nordeste, das energias renováveis. Vale a pena conferir, ProEnergia, 11 e 12 de setembro. O mundo da energia acontece aqui. A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM promoveu mais uma reunião do Fórum de Logística liderado por ela. O foco do encontro, desta vez, foi a logística sustentável no cenário ESG. Uma das apresentações foi por conta da Cláudia. Ela faz parte de uma das mais modernas e sustentáveis companhias de cimento do Brasil, com sede aqui no Ceará. A experiência de inovação de produtos sustentáveis da empresa foi compartilhada no Fórum de Logística da AECIP, que aconteceu na fábrica da empresa. Hoje a gente faz um trabalho técnico muito forte, tanto com clientes quanto com fornecedores e também internamente para a empresa. Então, a minha área, que é a área de produtos e assessoria técnica, tem um principal objetivo de desenvolver concretos com pegada de sustentabilidade, cimentos mais sustentáveis também e, além disso, aproveitar resíduos das indústrias que hoje estão aqui no Complexo do PECEM, são nossos fornecedores e a gente trabalha em parcerias, em projetos para que a gente possa encontrar a destinação para esses resíduos e colaborar também para que a gente consiga reduzir os passivos ambientais que todas as empresas possuem. O Fórum apoia e integra o desenvolvimento ligado ao CIP, o Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Entre as ações estão a elaboração de estudos, ampliação da eficiência portuária e articulação para melhorias de infraestrutura. Esse encontro é super importante para trazer as principais empresas do Complexo PECEM. Hoje nós temos mais de 100 associados para trocar experiências e trazer necessidades para melhorar a logística dentro do Complexo do PECEM e no estado do Ceará em relação à sua abrangência no Nordeste do Brasil. Uma das reivindicações discutidas aqui é a logística que envolve o complexo, da internet às rodovias. A coordenação do fórum explica que, entre outros gargalos, é necessária uma readequação entre as BR-116 e 222, para evitar prejuízos econômicos à região. As reuniões do Fórum de Logística são fechadas, voltadas para associados e convidados. Os encontros acontecem normalmente uma vez por mês. Falta uma adequação do poder público com a iniciativa privada e essa coordenação de eles entenderem a nossa necessidade e fazer a melhoria dos projetos que são feitos com 15, 20 anos de atraso ao crescimento. Atualizar os projetos e validar com a sociedade para poder ter esse crescimento. E recente anúncio do governo português sobre o fim do processo de manifestação de interesse para a regularização de imigrantes está gerando um intenso debate. A extinção desse processo, que permitia a legalização de estrangeiros que entravam no país como turistas e pretendiam residir,
tem sido amplamente criticada pela comunidade imigrante. Sobre esse assunto eu converso com a advogada Clarice Barros. Muito obrigada pela sua presença, Clarice. Olá, eu que agradeço a participação, tudo bem? E realmente esse assunto está aqui uma confusão em Portugal inteiro. E como é que está atualmente, assim, explica um pouco para a gente como é que iniciou esse processo, né, atualmente, e quais são essas principais mudanças? Pronto, a manifestação de interesse, na verdade, era um processo de legalização que tinha com relação aos imigrantes que entravam como turista no país e decidiam residir. E aí era um processo que iniciava através da manifestação de interesse que durava em torno de 2 anos e meio. Quando esse processo foi criado em 2017, era um procedimento que era para legalizar quem já estavam em Portugal, que estavam ilegais. Só que as pessoas passaram a utilizar dessa modalidade como regra, o que de fato a regra são os vistos. Então, com esse acúmulo de pessoas que passaram a vir para Portugal, residir em Portugal, logo após o período de pandemia, então cresceu muito a quantidade de processos da manifestação de interesse. Então, com isso, o governo passou a ter que efetuar algumas medidas para controlar ou solucionar a situação de vários imigrantes que estavam aqui para se legalizar e estava demorando muito tempo. Por isso, com várias alterações que tiveram que ocorrer durante esse tempo, veio a extinção da manifestação de interesse agora recentemente. E aí, nesse caso, atualmente, depois, né, desse processo, vai ser retirado, quem já se mudou para Portugal nessa intenção pode ser deportado. O que está acontecendo agora nisso? Pronto, atualmente o que acontece? As pessoas que estão aqui e que não conseguiram fazer a manifestação de interesse por algum motivo, existem algumas situações excepcionais que podem ser regularizadas. Tem um artigo aqui dentro do projeto de lei, que é o 122, que tem inúmeras situações que podem se enquadrar com as pessoas que estão aqui e que não conseguiram fazer esse processo. Então, o mais comum é o estudo. A pessoa que queira fazer um curso técnico, profissionalizante, uma pós-graduação, uma graduação, ou até mesmo um mestrado ou um doutorado. Essas pessoas podem solicitar a autorização de residência com isenção do visto. Algumas pessoas que têm tiveram filhos aqui em Portugal e que, através do filho, pode se legalizar, ou que o filho esteja a estudar em alguma instituição de ensino secundário, também podem se regularizar através dessa situação, certo? Caso contrário, a pessoa não se encaixe em nenhuma dessas modalidades com isenção de visto, tem que voltar ao seu país de origem e solicitar o visto, porque hoje a única modalidade legal que está sendo praticado aqui, depois da extinção da manifestação de interesse, é a aplicação dos vistos de residência. E aí, nesse caso, Clarice, como é que isso tem mexido com a relação entre Portugal e Brasil, de alguma forma, essa modificação? Sim, que na verdade o que acontece? Essa modificação, ela dividiu muito as críticas das pessoas. Para alguns, foi uma coisa boa por conta da situação que estava, a manifestação de interesse estavam demorando muito para o processo finalizar, para que de fato as pessoas tivessem o documento de autorização de residência e com isso, durante esse período, ficavam com alguns benefícios extintos, então ficavam reclusos de algumas situações que são obrigatórios, alguns direitos que o imigrante tem aqui, como o direito à saúde,
que dentro da saúde tem o médico de família. Então, dentro do processo de imigração, o de manifestação de interesse, a pessoa não tinha esse direito, tinha que aguardar de fato finalizar o processo e com a autorização de residência conseguir isso. E outras situações, inclusive empregos em grandes empresas aqui em Portugal, como empresas multinacionais ou empresas de próprio Portugal, mas empresas maiores como o Pingo Doce, que é um supermercado, o Continente, algumas empresas de grande porte não contratavam sem a documentação oficial, que é o título de residência, a autorização de residência de fato. Então, as pessoas não entendem que esse processo, ter sido extinto, passa a, na verdade, ser um benefício maior para quem vem. Porque você vindo como turista, ele tem a extinção, passa um tempo, e um tempo longo, 2 anos e meio, acho que é muito tempo, recursos de alguns benefícios que você teria se você tivesse vindo legalizado com visto desde o início. Porque você vir com o visto, você em 60 a 90 dias, por volta disso, já é para que você já tenha passado pela AIMA e já tenha a sua autorização de residência. E com essa autorização de residência, você tem direitos a ter uma gama maior na área de empregos, tem uma livre circulação dentro da União Europeia, que era outra extinção que tinha a manifestação de interesse, que você não podia trabalhar em outro país membro da União Europeia, tinha que ficar em Portugal. Você não poderia ir no seu país de origem apenas com a manifestação de interesse. E com autorização de residência, com visto, isso tudo você consegue fazer no prazo muito curto. Pois é, nesse sentido, né? Para quem está assistindo que se interessa em ir a Portugal para morar, para estudar, enfim, o que é necessário para fazer esse cadastro? Existe para poder ter a aprovação para ir para Portugal morar? O processo não é complicado, não é complexo. As pessoas têm uma noção que o visto, eu acho que comparando com o visto dos Estados Unidos, as pessoas acabam achando que é um bicho de 7 cabeças e não é. Na verdade, para vir a Portugal, você pode procurar um consulado, um vice-consulado ou pessoas autorizadas que têm uma qualificação que possa te assessorar nisso, porque existem alguns formulários, alguns preenchimentos. A montagem da tua pasta é algo que tem que ser feito realmente cuidadosamente para que não falte nenhum documento e que os documentos sejam feitos de acordo com o regimento exigido no regulamento dos vistos. E você preenchendo tudo aquilo, montando a tua pasta de uma forma, conforme o checklist, você dá entrada no teu visto e tem 2 modalidades. Você pode dar entrada no teu visto para Portugal através do e-Visa, que é diretamente com o consulado, e esse pode iniciar-se online, ou através da VFS, que é um terceirizado, é um órgão que atualmente é o único no Brasil, que atua com a verificação, análise de documento e que repassa isso para o consulado para o deferimento do teu visto. Certo. E aí, nesse caso, atualmente, né, como é que com esse boom de brasileiros que foi até Portugal, né, como é que a população de Portugal tem reagido? A gente viu alguns noticiários, né, falando sobre isso, um pouco de retração dos portugueses, né, essa chegada exacerbada dos brasileiros para irem morar. Como é que está atualmente essa tratativa? Deu uma melhorada ou ainda existe essa resposta, né, do povo português, de uma parte, né, vamos aqui deixar claro, de uma parte de pessoas que nasceram em Portugal com relação aos brasileiros que chegam? Então, com relação a isso, a gente tem que ver o seguinte, isso aí podemos falar que existe. Não adianta dizer que não, a xenofobia não existe, infelizmente existe sim, mas assim, em algumas regiões e algumas freguesias que eles chamam aqui, é mais forte do que as outras.
Eu acredito que hoje, com o acúmulo de brasileiros e com a consciência que Portugal tem, que precisa do imigrante para conseguir ter um desenvolvimento econômico melhor, as coisas estão bem mais a menos do que eram há 2, 3 anos atrás. E ainda existe, mas eu acredito que nesse sentido, numa proporção menor. É tanto que com essa alteração que veio a acontecer com relação a essa questão do processo de legalização de imigrantes, o que mais eles deixaram bem claro, inclusive vindo do governo, foi que os brasileiros serão sempre bem-vindos e que os acordos tratados dentro da modalidade CPLP, que são os acordos feitos com os países de língua portuguesa, eles vão ser mantidos e vão ser preservados e os benefícios para esses países vão continuar. Ou seja, então, assim, com relação a essa situação entre Brasil e Portugal, continua assim a aliança, continua assim bem forte. Eu acho que a tendência com relação a essa questão de xenofobia, desses distratos, essas coisas que aconteceram entre portugueses e brasileiros, tende a diminuir muito mais ao longo dos tempos. Tá joia, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e eu acho que eu deixando uma mensagem para que as pessoas que realmente tenham interesse em migrar para Portugal e queiram migrar para Portugal, eu acho que tem que ter responsabilidade, planejamento, que se organizem de uma forma segura e responsável. Portugal ainda vale a pena vir, se você quiser vir para trabalhar e realmente fazer as coisas direitos. E tenta ver quais são os tipos de vistos, porque qualquer um dos tipos de visto, que são vários vistos que existem para vir para Portugal, vai se encaixar com o teu planejamento e com a tua organização, tá bom? Tá joia. Obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até, eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, esteve aqui em Fortaleza para lançar o atendimento móvel do INSS, o equipamento que deve ir às comunidades que ficam distantes de agências do órgão que cuida da Seguridade Social. O programa leva os servidores do INSS para perto de quem tem necessidades. O Prev Móvel ficou cerca de 10 horas nessa praça do bairro Granja Lisboa e permitiu que muita gente, como o Antônio, tirasse dúvidas. Ele está recebendo um benefício por estar afastado do trabalho e em poucos minutos teve a orientação que precisava. Aí eu vim me informar sobre o retroativo que ficou dentro, né? Aí eu tenho que entrar na justiça agora. O Prev Móvel já funcionava, mas apenas no Rio de Janeiro. O Ceará deve ter em breve 5 unidades para circular todo o estado. A Previdência vindo, tira dúvida, pode dar entrada no seu pedido de aposentadoria, de licença, de pensão, pode verificar como está isso, data de pagamento, fazer exclusão de algum tipo de benefício, pegar empréstimo junto aos bancos credenciados. Segundo o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o objetivo dessa iniciativa e outras que a pasta tem realizado é diminuir o tempo de espera de quem procura o Instituto Nacional do Seguro Social. A fila aqui no Nordeste, a fila de espera, era a maior do Brasil. Em média, era 165 dias. Hoje baixamos para em torno de 50. Nossa intenção até o final do ano chegar a 30 dias, ou seja, no mesmo mês que a pessoa ter entrada, ter uma resposta. Para ter estrutura de atendimento aos moradores, o Ministério da Previdência fez uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Esse serviço da Previdência a gente pegou ali, vem diretamente ao encontro da necessidade. É informação sobre o BPC, é informação sobre o tempo de contribuição, é informação sobre uma pensão ou aposentadoria. Então, é toda a orientação que é dada que faz com que, se não resolva aqui, seja encaminhado para resolver. Aumento das temperaturas, as chuvas bem acima da média, as enchentes, secas, dentre outros desastres ambientais, acenderam o sinal vermelho em relação aos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde da população. Sobre esse assunto, eu conversei com o médico sanitarista Álvaro Madeira Neto. Pois é, falando sobre esse tempo, né, a gente
Chuva onde não é para chover, sol muito forte onde geralmente a gente espera chuva, né? Um tempo mais ameno. O corpo da gente reage de que forma a essas mudanças bruscas, como o clima como um todo, né? De diversas formas, assim, e depende muito do tipo de doença pregressa que aquele indivíduo tenha. Então, o que a gente sabe é que, de uma forma geral, como você começou falando, tem um impacto na saúde da população, assim, bastante considerável. Então, a gente observa, por exemplo, a questão das arboviroses. A gente vê uma relação muito próxima com essa mudança climática. Então, a gente sabe que essa mudança climática ela leva a uma maior proliferação do vetor. No caso das arboviroses, aquele mosquito já muito conhecido do brasileiro, o Aedes aegypti, né, chamado de mosquito da dengue, que não leva só dengue, mas zika, chikungunya, podem ser levadas através desse vetor. Então, esse é um exemplo de uma situação em que você percebe o aumento dos vetores e você percebe o aumento de dengue, de chikungunya, de zika na população de uma forma geral. Então, portanto, mais do que nunca, as medidas preventivas devem ser adotadas de forma cada vez mais robusta. Os governantes têm que encarar essa situação como uma realidade. E acontece aqui em Fortaleza o Seminário de Gestores Públicos Prefeito Ceará 2024, que traz como tema a governança digital e o desenvolvimento sustentável, os desafios e as melhores práticas. Sobre essa programação, eu converso com a Edna Câmara, coordenadora-geral do Instituto Futuri. Edna, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o espaço. Edna, a gente que agradece você estar aqui com a gente nesse momento, falando um pouco sobre essa programação, né? São 2 dias bem intensos, né, de programação. São 2 dias bem intensos, inclusive a abertura, Elaine, será com a presença do nosso governador Elmano de Freitas, né? E a temática, a discutida em âmbito geral, a gente vai fazer empreendedorismo, né, como sempre, a questão da governança digital, muitos conteúdos que interessam aos gestores públicos, né? A questão da geração de também, a gente vai estar trazendo na nossa programação, sustentabilidade e o uso da inteligência artificial nas eleições de 2024, que eu acho que é o caso principal também para interessar aos gestores esse ano. Pois é, tem esse ano já eleições aí chegando, bem pertinho já, né? A gente piscou, já estamos em junho, né? Já finalzinho de junho, digamos assim, né? E aí falando tudo muito corrido e mais do que nunca é um momento de se atualizar, né? Sobre esse período agora, de eleições já chegando também. Quais são esses principais olhares que vocês estão trazendo para essa discussão nesse sentido? Esse é o principal olhar, a questão da governança. E a gente todo ano traz novamente esse tema porque é o tema focal. E esse ano a gente está trazendo também a inteligência artificial, que eu entendo que é um tema que deve ser discutido, ampliado. O empreendedorismo, que nunca sai de moda, né, que está sempre ali, logo a geração de emprego, que também é uma outra temática que interessa demais aos gestores. O evento terá 2 dias, 17 e 18. Começamos cedo a nossa programação. A partir de 8 horas, todos já estarão abertos e a gente virá até à noite. Tá? Às 20 lá estaremos para receber todos com uma expectativa muito grande esse ano. O número de inscritos foi muito ampliado. O espaço do evento também. Para você ter uma ideia, nós partimos de 1.500 metros quadrados no ano de 2023 para 4.500 anos. Então, nós triplicamos o espaço para dar mais conforto, né, para dar mais espaço de interação, tanto aos expositores, aos participantes, né, aos prefeitos, a fazer mais network, encontrar mais pessoas. Então, a gente quer criar um espaço de diversidade mesmo, de interação, de network, de discussão, de várias atividades e melhorar essa experiência de todas essas pessoas lá, dentro de eventos hoje e amanhã. Pois é, você falou num ponto importante que a gente tem que observar muito, né, que é da inteligência artificial, né? A utilização de imagens, de vozes, né, de textos, né?
às vezes, por vez, a gente até se espanta, né, com relação à utilização de alguns depoimentos, discursos, né, que você jura que é a pessoa, né, mas na verdade não é, né, a inteligência artificial ela é tão rápida, a gente até, digamos, até o começo desse ano estava falando de um momento da inteligência artificial e hoje já se fala de outro, né, já se fala do avanço tão rápido e realmente é preciso acompanhar isso, né, como é que os gestores podem olhar para isso e, de toda forma, passar a informação correta para o eleitor, né? Quem está recebendo essa mensagem final, né? Exato, é uma preocupação de todos, né? Eu acho que tanto da governança municipal como do estadual, a gente precisa, né, talvez regular algumas coisas nesse sentido. É importante o avanço da inteligência artificial, eu vejo como algo que vai beneficiar ao mercado de trabalho, uma série de ações, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, para utilizar de forma correta e não nos causar prejuízo. Edna, e para vocês que estão organizando, né, realizando mais um encontro como esse, que é sucesso, né, que já lota aí o centro de eventos, né, realmente, mais uma vez, você falou que ampliou o espaço, né? Como é que é organizar um evento dessa magnitude aqui em Fortaleza? Olha, lá é um grande desafio, né, porque você sabe que as empresas de eventos, elas têm equipes pequenas, mas a gente contrata muita gente, então acaba que o evento ele também é um meio de empregabilidade, isso é muito positivo, por isso também a gente leva sempre a temática do empreendedorismo, dos empregos, porque o próprio evento, o mercado de eventos, eventos sobretudo de informação, né, evento de capacitação, como é o caso dos gestores públicos, vai levar toda uma programação a ser discutida, ela gera muito interesse da população, mas também muitos empregos. A gente vai estar lá com 100 fornecedores, com montadoras, com bufês, uma série de stakeholders e também de interessados, fornecedores e empregos diretos e indiretos nesse momento. Pois é, e aí falando do setor de eventos, um setor que emprega muito, né, e que trabalha aí em todas as etapas, né, digamos assim, todos os períodos do ano, né, independentes modelos, independentes serviços, enfim. Como é que é organizar isso, Edna, com relação à questão também agora de novos olhares, né, para além do presencial, ter um remoto híbrido, né, retomar isso tudo, olhar a questão de organização, otimização de processos, é uma trabalheira, né? Muito maior, viu, Elaine? Porque assim, a Enid, ela sempre acreditou que o híbrido não iria embora do cenário dos eventos pós-pandemia. Então, é isso mesmo. O evento híbrido ele ficou, principalmente a prática eventos, ela realiza todos os eventos, dando oportunidade. Aquele espectador, aquele interessado, que não pôde ir presencial, ele verá o evento lá no YouTube, no nosso canal. Será transmitido em todos os nossos eventos, a gente faz a transmissão. Às vezes, transmitimos para o canal também dos parceiros. No evento Prefeitos, nós temos a parceria com o Sistema Primários, com a APRES e com o TCM, mas assim, vai ser transmitido no canal da prática e do Instituto Cultura. Pois é, eu vou pedir para você... Quem estiver em casa e quiser nos assistir, é só entrar nos nossos canais no YouTube, que também estará sendo retransmitido. Joia, eu vou pedir para você para fazer o convite, aí fique à vontade para quem está assistindo, ainda dá tempo de participar, né, se fazer presente, discussões muito importantes, né, que devem ser levadas em consideração, sim, fique à vontade aí para convidar. Bom, então convidar todos a partir de hoje e amanhã, nos prestigiem com suas presenças, se não der para ir no presencial, ver pelo digital, mas é muito importante que se prestigie um evento, porque lá é que vai haver um espaço de interação. Se quiserem encontrar com os prefeitos, teremos uma sala lá no ambiente da APRES também, onde terão palestras, receberão prefeitos. Todos convidados, terão um grande público lá para se inteirar dessa programação, fazer network, visitar os estandes, né? Nós teremos lá grandes editores, como a Aprender, a PEP, como a Saber Educação. Também teremos empresas da área de tecnologia nova, várias editoras, assim, muitos stakeholders, muitas empresas desse setor, também alguns órgãos do governo, como a DES, teremos a Alessi, a Prefeitura de Fortaleza, órgãos como o BNB, Banco do Brasil, conselhos como CLC, CFA,
Então, assim, é uma magnitude tanto de empresa como de órgãos reguladores e como instituições municipais, federais e estaduais que estarão lá expondo. E só relembrando qual é o perfil de vocês para seguir, o site? É www.praticaeventos.com. Então, nós temos também o canal no YouTube, também temos o Face e o Instagram. É só procurar. Tá joia. Pois muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo espaço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica, viu? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.